E aí, gente, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um detalhe no seu banheiro que previne que ele fique todo respingado, fique sempre sequinho, prevenir você de ter que raspar todo o banheiro toda vez. A gente vai falar dele, do box de vidro do banheiro. E primeiro a gente vai falar sobre o sistema de abertura do box. Para a gente definir ali qual tipo de abertura que esse box vai ter, a gente precisa entender em relação às dimensões dele. Uma dimensão mínima interessante é 80 centímetros por 80 centímetros, que é o espaço ali de um box que a gente precisa para que consiga pelo menos ali levantar as mãos o suficiente para conseguir passar um shampoo. E qualquer coisa menor do que isso acaba ficando bem desconfortável nessa abertura que a gente precisa de cotovelo a cotovelo, tá? Agora pensando em banheiros que são mais alongados, o que vai definir é a profundidade do banheiro, então o espaço que a gente tem ali do box até o final da parede, e a largura total do banheiro. Em algumas situações tem um shaft que empurra o chuveiro um pouco mais para frente, principalmente em apartamentos ali, que vai definir ali a largura do banheiro. Então é a partir dessa dimensão ali da largura que a gente vai definir qual vai ser o sistema de abertura. Você já vai entender. As portas mais comuns utilizadas hoje em box são as portas de correr. A mais comum ainda é a porta de correr de duas folhas. Então o que significa duas folhas? São duas folhas de vidro que correm, né? Uma normalmente fica parada e a outra corre fazendo a abertura. Como você pode reparar, esse sistema ele só abre a metade da abertura que a gente tem. Então, se a abertura é 1 metro, são duas folhas ali, mais ou menos ali de 50 centímetros, e a gente tem uma abertura efetiva de 50 centímetros. Bom, aqui você já entendeu aquele em relação à largura que a gente estava falando, né? Então, se a largura do seu banheiro é menor do que 1 metro, já fica um pouco complicado de ser esse tipo de abertura com um box de correr de duas folhas, tá? E 50 centímetros já fica bem apertado para conseguir passar, menos do que isso fica bem inviável mesmo de conseguir colocar um box dessa abertura, tá? Quando o layout do banheiro precisa que a gente tenha uma entrada central, então a gente precisa utilizar um box de correr, só que com 4 folhas, então são 2 folhas fixas e 2 folhas que correm, então essas folhas correm para cima das fixas e a abertura acaba ficando central. É bem interessante dependendo do layout do seu banheiro. Mas assim como na versão anterior de correr de 2 folhas, a de 4 folhas desse sistema aqui, você também só tem a metade de abertura. Então se o seu banheiro tem 2 metros e ela corre dessa forma, então você só tem 1 metro ali de abertura efetiva, entende? Outra situação também que utiliza o box com 4 folhas, aí entra mais o banheiro um pouco mais quadradinho, com aquele box quadrado, então aí entra aquele 80 por 80 que eu falei de dimensão. Então são 2 folhas que são fixas e 2 folhas que correm no canto normalmente do box, então aquele box você entra pelo canto dele. Mas aí voltando para os banheiros retangulares, aquele mais compridinho, que é a maioria do quem está me assistindo aqui, nessas situações onde tem um shaft que acaba diminuindo bastante a largura efetiva ali do box, uma boa opção é utilizar 3 folhas. Mas nesse caso, são 3 folhas que abrem 2/3, então ele é um pouco diferente. Ele tem um trilho um pouco mais grosso, então uma folha fica fixa e as outras 2 acaba recolhendo para cima dessa parte que fica fixa. Ou seja, então no banheiro que você tem 1 metro de largura, você acaba tendo 66 de forma efetiva de abertura. E para facilitar, se fosse um box de 3 metros ali, você teria 2 metros livre e 1 metro que ficaria todas as folhas recolhidas, né? Mas aí ninguém tem um banheiro normalmente de 3 metros de largura, né? Mas só para facilitar a compreensão desse 2/3, tá? Outra tipologia ali de abertura de porta do box é a porta de abrir. Aí ela tem um giro normal, como se fosse a porta normal de entrada da casa ali. Dependendo da situação, ela pode ser uma boa alternativa, que você consegue colocar a parte fixa do tamanho que você quiser. Então ela tem um giro de abertura, aí tem que ver se o giro não vai atrapalhar em nada. Quando o box é muito pequeno, o ideal é que essa porta de abrir, ela abre para fora do box, porque se alguém passar mal e cair dentro do box, você não consegue abrir. E como ela faz esse giro para dentro do box, se a pessoa estiver desmaiada, caída dentro do box ali, fica um pouco perigoso. Então, idealmente é que ele abre para fora, mas aí vai depender muito em relação ao tamanho, o que você tem. Em relação à estética, essa porta de abrir acaba, como ela não tem trilho, ela tem só as dobradiças que ficam na lateral, ela tem uma estética um pouco mais leve, um pouco mais bonita, de certa forma. Outra porta também não tão famosa, mas bem eficiente também, bem interessante, é a porta articulada ou porta camarão, tem esses 2 nomes. Ela é bem interessante que ela acaba abrindo praticamente todo o espaço, então aquele 1 metro que a gente tem, se utilizar esse tipo de porta, ela acaba ficando sanfonada ali, né? Ela faz um movimento, encosta todo no cantinho, praticamente você tem toda a abertura. Só um detalhe que é importante mencionar, é que para fazer a abertura, ela faz um movimento semelhante à porta de abrir, então ela joga todo
o volume dela no começo da abertura para dentro do box e depois ela recolhe, né? Depois que ela está recolhida é bem tranquilo, mas antes pode ser que ela bata aí no chuveiro, então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a como ela vai fazer essa abertura dela, tá? E outra aqui que não é bem uma porta, mas é uma tipologia que vale a pena mencionar, é o vidro fixo. Então é o vidro que fica fixo logo do lado do chuveiro, então ele tem essa função ali de aparar os respingos, né? Mas ele não tem uma porta, então é só um vão de abertura. Ele está muito mais vinculado a banheiros bem largos, então você consegue colocar ali o vidro fixo do lado do chuveiro, ainda deixar uma abertura suficiente ali, 60 para cima, né? 80 centímetros idealmente, para você conseguir passar, beleza. E fica um vidro fixo o suficiente ali para o respingo não conseguir escapar ali pela parte que está aberta, tá? Então fica bem bacana, fica bem leve. Desses que eu falei, ele é o mais leve, porque ele não tem nenhum tipo de sistema, ele é só fixado em cima e embaixo mesmo e já fica bem levinho, bem bonito, bem clean, mas é mais para banheiro bem mais largo ali, para acima de 2 metros ou 2 metros para cima ali, que aí ele vai ficar mais interessante, tá? Aí com 1,20 m ali mais ou menos de painel fixo e 80 centímetros de abertura, tá? Gente, faz um favorzinho para mim, dá um like aí, por favor, que aí eu tô te ajudando aqui a dar respingo no seu banheiro, vai ficar bem legal, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as alturas, gente. Qual é a altura ideal para um box? Como a média da população tem ali 1,70 m, 1,80 m no máximo, um box com 1,90 m é o que a gente utiliza normalmente de padrão. Então 1,90 m ele passa um pouco mais ali da altura padrão das pessoas, né? Então o respingo ali que bate no cabelo, enquanto está lavando o cabelo, acaba sendo aparado com esse box de 1,90 m. Caso você seja uma pessoa muito alta, tem 1,90 m, 2 metros de altura, aí você precisa de um box ali que passe pelo menos uns 10 centímetros, uns 15 centímetros ali da sua cabeça. Então você tem 2 metros, um box de 2,15 ali eu acho que vai ser um pouco mais recomendado para você, tá? Outra altura que está sendo muito utilizada é o box até o teto. Então é um box que vem do chão até o teto, ele fica bem mais vedado, né, a parte do chuveiro. Então ele tem algumas vantagens em relação ao vapor, então o vapor fica todo contido dentro, fica praticamente uma câmara dentro da parte do chuveiro, então todo aquele vapor do chuveiro fica lá dentro, não passa para a parte do banheiro, então ele acaba não embaçando o espelho do banheiro, que é bem legal. Banheiros que é integrado com closet, ele é perfeito, acaba não passando esse vapor para as roupas, então as roupas ficam bem mais sequinhas, é melhor em relação a fungos, mofos, tá? Mas nem tudo são flores, então o box até o teto tem algumas desvantagens, alguns detalhes que você deve se atentar. O box até o teto, como eu falei, ele vira praticamente uma câmara, ele vira uma sauna praticamente lá dentro, então banhos quentes com muito vapor, vira aquela sauna lá dentro, aquele vapor não consegue ir para nenhum lugar, então precisa de uma janela, preferencialmente uma janela dentro desse box, então todo o vapor sai pela janela. Outra opção para quem não tem, mora em um apartamento, não tem janela, então outra opção é colocar um exaustor um pouco mais forte dentro dessa parte do box. Então todo esse vapor é exaurido ali pelo exaustor, é outra opção também. Caso não tenha algum tipo de forma de exaurir esse vapor, dá um pouco de mal-estar, lembra um pouco uma sauna ali, fica muito mais quente, o ar fica um pouco mais rarefeito. Dependendo da duração do banho ali, é até um pouco perigoso, tá? Então tem que se atentar à janela ou um exaustor, preferencialmente uma janela, tá? Inclusive ele também pode dar um problema em relação ao forro de gesso, então dependendo do tipo de pintura que você colocou no seu forro de gesso, o vapor fica muito concentrado, acaba condensando na parte de cima, e em pouco tempo ali de uma reforma, de uma pintura, o seu forro de gesso já vai começar a dar infiltração, vai começar a ficar um pouco escuro, não é muito bacana, tá? Então tem que ter esse sistema para conseguir tirar todo esse vapor para que ele não fique condensado no seu forro. Outro detalhe que pouca gente também leva em consideração quando vai fazer um box até o teto, o box é uma área ali bem chata de limpar. Não sei se vocês limpam a própria casa, mas limpar o box é uma área ali bem complicada porque tem muitos sais, muitos produtos ali de higiene pessoal que acaba respingando, então ele vira uma cera ali naquele vidro ali que é um pouquinho chato de limpar. O box, quando ele vai até o teto, ele fica bem alto, então fica bem difícil ali, dependendo do pé direito do seu banheiro. Então pode ficar aí 2,40, 2,60, depende muito do seu pé direito, mas acaba ficando bem alto e fica às vezes difícil de fazer essa limpeza lá na parte de cima, se tiver algum tipo de respingo, aí vai ficar bem manchado por muito tempo, tá? Então cuidado com isso também. Mas sem dúvida o box até o teto dá um charme, fica bem mais clean, você acaba colocando o trilho do box lá em cima, próximo ao forro,
Então fica bem mais clean, realmente fica bem mais bonito. Mas atente a esses detalhes aí para ver se é o seu caso, se vai se encaixar bem também no seu orçamento, porque ele, obviamente, ele é mais caro. Se ele tem mais vidro, mais material, outro sistema, ele é um pouco mais caro do que o convencional de R$ 1,90. Agora a gente vai falar um pouco sobre os acabamentos, como é que deixa esse box um pouco mais bonito, o que a gente pode colocar de acabamento ali para deixar ele somando a estética do nosso banheiro. Como eu falei, o sistema de abertura mais comum é o de correr. Então o correr, ele tem um trilho, tem as roldanas, então ele tem um sistema ali para fazer esse sistema de correr, que aí dependendo do modelo que você escolheu, tem roldanas aparentes, que acaba ficando um pouco mais clean. É só a barra com as roldanas mais cromadas, um pouco até mais bonitas ali, fica um sistema mais bonito. Tem outro sistema que é o mais convencional, que aí já é um sistema de roldana mais simples, tem uma capa por cima fazendo o acabamento. Aí aqui em relação aos acabamentos, tanto o aparente com as roldanas aparentes, tanto o escondido, aí você pode trabalhar também com os metais coloridos, não necessariamente ele precisa ter cor de alumínio, que é aquela cor um pouco mais cinza, né? Ele pode ser branco, pode ser cinza, preto, dourado, cobre. Aí vai depender muito da estética do seu banheiro, qual é a estética que você está utilizando ali, para você conseguir fazer esse casamento também desses detalhes do seu box. Então até o puxador, tudo que tiver em relação ao box você consegue casar com relação aos metais que você está utilizando no seu banheiro todo. Olha que legal. Em relação ao vidro, gente, o vidro ele pode também ter várias cores. Então ele tem o incolor, que é o mais comum, mas tem ele verde, tem ele fumê, que é aquele um pouco mais escuro, mais preto. Eu particularmente gosto mais do incolor, então ele acaba deixando a luminosidade entrar um pouco mais, fica mais clean, você consegue somar. Hoje nas paginações a gente está explorando bastante a parte ali do box, então o box ele tem um apelo estético ali na parte do banheiro. Então ele tem um revestimento, às vezes um revestimento diferente, tem um nicho, então tem alguma coisa a mostrar. Se você colocar um vidro muito colorido, ele acaba ficando difícil de casar, tanto na estética, tanto escondendo essa parte do box. Então o incolor acaba entrando com estética um pouco melhor. Existem também vidros ali um pouco mais espelhados, especiais ali, o vidro reflector, que tem uma reflexão ali além dessa deixar translúcido, então você consegue ver, mas nem tanto. Esses vidros acabam ficando um pouco interessante quando é um banheiro social barra lavabo, então é aquele banheiro social que as visitas acabam frequentando ali. Você quer utilizar só a parte do vaso, do lavatório, então parte do box acaba ficando um pouco mais escondidinha, às vezes está um pouco bagunçada. Pode ser utilizado o box até o teto, com um vidro reflector ou um espelho, é uma ideia interessante aí para esse tipo de situação, quando você quer dar essa cara de lavabo, não quer que o chuveiro subtraia ali na parte da estética, quem sabe, hein? E você gostou? Como é que é seu banheiro? Qual é o tipo de abertura que ele precisa? Você gosta dos vidros coloridos, metais coloridos? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá, gente? Deixa um like, se inscreve, toda semana tem vídeo novo, com certeza não vai te ajudar. Eu vou deixar esses vídeos aqui que eu tô falando especificamente sobre banheiro, então provavelmente você vai gostar de algum desses aqui que vai complementar tudo que eu tô falando aqui, tá joia? Então um beijo, até semana que vem.